Bom, pessoal, nessa aula de hoje eu tenho o intuito de explicar um pouquinho para vocês sobre VPN. Nós vamos montar um cenário prático no Windows 7. O primeiro passo é entender como é que funciona a tecnologia, certo? Nós temos um cliente aqui, tá? Esse cliente está usando um ISP, né? Um provedor de serviço de internet, que seria a internet, tá? Através de um servidor VPN que está conectada a uma rede, também conectada à internet. Ele vai se conectar num circuito virtual ou num canal virtual, certo? Passando pela internet, chegando até essa intranet, beleza? Então, na verdade, ele vai estar usando a infraestrutura da internet para se conectar a uma intranet, certo? Isso aí está reduzindo aí, você pode ter a redução de link dedicado, a solução também que nós temos colaboradores e empresas aí espalhados por vários locais do mundo. Imagine aí eu ter um link dedicado para cada colaborador desse, ficaria inviável. Então, nesse caso de eu ter vários colaboradores espalhados pelo mundo, precisando se conectar em sistemas da minha intranet ou buscar algum arquivo ou algo do tipo, nós temos essa solução de VPN, tá, pessoal? Também há a situação de casos eu vou mostrar mais na frente, que é conectando vários sites distintos. Nesse caso, nessa arquitetura aqui, seria a cliente do site, tá? Onde o cliente está se conectando diretamente no site utilizando a infraestrutura da internet. Vou mostrar a vocês, há um túnel aí, tá? Nesse exemplo, há um túnel onde esse cliente, né, vai passar por esse túnel para chegar até a intranet lá que ele está desejando acessar, utilizando a infraestrutura da internet. Então o túnel está dando a alusão de que essa conexão está passando pela internet, só que ela está passando de uma maneira segura, certo? Então existe esse túnel é formado por alguns protocolos de tunelamento, certo? No exemplo de hoje a gente vai configurar um que é o L2TP, existem outros, os PPTP, entre outros que a gente pode estar trabalhando com isso, tá? Então o L2TP com o IPsec ele faz com que esse túnel seja, certo, criptografado, tá? Então tudo que transitar por aqui não vai ser visível por qualquer pessoa que estiver na internet, uma vez que ele está criando o túnel e está criptografando esse túnel, certo? Então uma segurança maior, porque a gente está num ambiente público, que é a internet, onde várias pessoas podem estar aí tentando visualizar o que está passando nessa conexão. Quando eu tenho uma criptografia de dados, essa conexão ela fica invisível, né? Criptografado, não seria invisível, ficaria criptografado. Tem uma visão bem simples aí de uma arquitetura client to site, tá? Vou mostrar agora a arquitetura site to site. Na arquitetura site to site, nós temos nesse exemplo aqui, digamos que nós teríamos uma empresa de grande porte, tá? Essa empresa de grande porte tem sede em vários locais do mundo, então digamos que aqui no Office A seria Brasil, Japão, né? E Estados Unidos, não sei. Digamos que você quer que essas três corporações que ficam espalhadas aí pelo mundo, então seria uma matriz aqui no Brasil, uma filial nos Estados Unidos e uma outra filial no Japão. Digamos que você quer prover a interconexão aí, né, dessas três redes distintas para que a intranet aqui do Office A, que é do Brasil, consiga se comunicar com as chações da intranet do Office C, que fica nos Estados Unidos, tá? Então, o que a gente pode fazer? Na ponta da rede aqui, poderíamos configurar um servidor VPN Gateway, certo? Então, todas as conexões que saem daqui vão sair por esse túnel virtual que vai trafegar pela internet e chegar até o outro gateway que ele quer se conectar, provendo assim a conexão VPN para todas as estações que estão aqui se conectando nesta rede aqui, porque eu tenho um gateway VPN se conectando, né? Então esse gateway VPN se conecta com esse outro gateway VPN. Todas as conexões que vão passar aqui vão ser
pelo esse protocolo de tunelamento que está fechando o túnel entre os dois servidores, assim como é com os outros, tá? Então posso criar um servidor VPN fechando a conexão com esse outro servidor VPN, fazendo o túnel entre esses dois escritórios, e com esse terceiro escritório fazendo o túnel também, ó. E assim eu tenho conexão desses três sites. Então esse site pode se conectar nesse site. Então o servidor desse site vai ser configurado para se conectar neste site, como também pode ser configurado para se conectar nesse outro site. E assim vice-versa, tendo a conexão, né? Uma vez que eu me conecto esse servidor VPN Gateway a este outro servidor VPN Gateway, né? Todas as estações vão poder trafegar aí e ter acesso às redes intranet das empresas. Tá? Então, num outro modelo que eu mostrei anteriormente, esse cliente tem que ter, né, um software cliente para poder solicitar conexão a esse servidor VPN. Na verdade, quem vai estar fazendo esse papel da conectividade seria, no outro exemplo da gente, os servidores. Então esse servidor aqui vai estar se conectando diretamente com esse servidor, provendo, né, para essas estações o serviço de VPN. Não é necessário que cada estação tenha esse software cliente configurado para se conectar na VPN no escritório A. Beleza? A arquitetura que a gente vai usar nesse exemplo da gente é a cliente do site, tá? Client to site. Então nós temos aqui um cenário, que é o cenário proposto para essa prática, né? Nesse cenário eu vou explicar um pouquinho como ele está funcionando, vou explicar até para os meus alunos aí como é que eu montei esse cenário no VirtualBox, tá? Para facilitar a vida de vocês. Vou mostrar dois tipos de cenários para quem tem aí poucos recursos computacionais, tá? A gente sabe que alguns alunos aí vêm passando dificuldade com alguns recursos computacionais, tem um recurso computacional mais reduzido, então vou mostrar como é que funciona para você estar simulando, tá? Mas esse mesmo ambiente a gente pode replicar para uma infraestrutura real, então não vai ter nenhum problema enquanto é isso. Então vamos lá, pessoal, eu vou explicar um pouco desse cenário proposto. Nesse cenário proposto a gente vai estar usando aquela arquitetura client to site. Então o cliente vai estar se conectando ao site, que é este site aqui, tá? Utilizando a infraestrutura da internet. Então ele vai usar um protocolo de tunelamento para estar se conectando neste servidor VPN. Só que a gente tem algumas coisas particulares configurando essa infraestrutura. Primeiro eu vou começar explicando desse server 01. Nesse server 01 nós temos aí uma rede controlada por esse server 01, que esse cara vai ser o controlador de domínio, tá? Como ele é controlador de domínio, foi instalado nesse servidor o Active Directory Domain Service, promovendo essa estação a controladora de domínio, certo? O domínio que a gente vai usar para esse exemplo aí vai ser o aulaunip.com, tá? Então esse cara é controlador do domínio aulaunip.com, tá? Com estações e ingressos nesse domínio aqui. Nesse cenário nós temos esse server 01, que é o nosso controlador do domínio, e o server 02, que está como membro deste domínio, né? Não é controlador e não é um RODC, né? Ele é um membro apenas deste domínio, tá? Então ingressa esse cara aqui como membro deste domínio. Observe que o server 01 tem apenas uma interface, tá? Essa interface, para quem está usando o VirtualBox aí, vai estar sabendo o que eu vou estar falando agora. Eu estou configurando essa interface no ambiente aí com VirtualBox para ela ser modo rede interna, tá, pessoal? Deixa eu só verificar lá para ver se está assim essa configuração mesmo. Eu acho que eu coloquei modo rede interna. Só um minutinho. Vamos visualizar aqui para ficar melhor. Desculpa, pessoal, botei modo bridge. Então vamos lá, recapitulando. Vamos voltar para aquela figura lá. Então essa interface está em modo bridge, tá? Logo, neste outro servidor, a interface que está apontada para essa rede interna está em modo bridge também, que é essa que tem esse IP aqui, certo? Então essa interface aqui, que seria mais ou menos essa daqui, está se conectando a essa rede aqui, essa intranet. As duas interfaces estariam em modo bridge,
tá? Nesse servidor eu tenho duas interfaces. Vou explicar mais na frente como é que vai estar essas configurações. Então aqui está em modo bridge, tá? Esse servidor tem um serviço de ADDS, certo? Tem o serviço também de DNS, ele é um servidor DNS, como eu falei para vocês em aulas passadas. Nós sabemos que o servidor DNS é utilizado no Active Directory para buscar, né, os objetos na base de dados do AD. Ele faz isso através da tradução de nomes. E também para as estações em conseguir enxergar quem é o controlador do domínio, ele acha também pela tradução de nomes. Tá? Observe também que a gente tem um serviço de servidor DHCP. Por que a gente tem esse serviço configurado nessa máquina? Uma vez que uma estação cliente que está fora da nossa intranet aqui, da nossa rede de computadores, conectada à internet, tá? Necessita se conectar via VPN nessa intranet aqui, ela vai necessitar do endereço IP desta rede privada, certo? Então, esse servidor DHCP vai distribuir para os clientes desse servidor VPN os endereços desta rede privada. Então, provavelmente o cliente aqui que a gente configurar, na hora que ele se conectar, ele vai assumir um IP desta rede privada, que quem vai estar disponibilizando esse endereço IP, esse servidor DHCP. Por isso que a gente tem esse servidor DHCP configurado nessa nossa infraestrutura. Além disso, nós temos também o serviço de servidor de políticas de rede, certo? Que é o NPS. Vou instalar aqui nesse servidor com o Server 01, nosso servidor de políticas de rede. Qual o intuito desse servidor de políticas de rede? Nós vamos usar para dois intuitos, pessoal. O primeiro intuito é configurar uma política de rede para nossos usuários VPN. Então, para ele estabelecer a conexão com o nosso servidor VPN, que está aqui, ó, ele vai ter que obedecer às algumas condições que nossa política vai ser configurada. Então, na nossa política vai ser configurada algumas condições que ele precisa ter, requisitos, para conseguir obter a conexão a esse servidor VPN. Tá? Outro intuito também, pessoal, é que nesse servidor de política de rede está abrigado também o servidor de serviço de servidor redes. O que seria um servidor redes? O servidor redes é uma aplicação que é utilizada para centralização ou conexão de serviços, né, como serviço de contabilização, que seria logo serviço de autenticação, tá? Então, na verdade, vamos lá, vamos recapitulando. Na verdade, esse nosso servidor VPN vai ser cliente redes desse servidor redes. Então, ele vai, a aplicação do VPN vai ser cliente desse servidor redes. Por que ela vai ser cliente? Porque toda a autenticação que ocorrer nessa VPN, quando ele bate aqui, né, vai acontecer o processo de autenticação. A base de dados dos usuários que eu vou estar utilizando vai estar aqui, pessoal. Então, ele vai também ter as políticas de rede, né, que vão estar aqui. Quem vai passar isso para ele? É o servidor redes. Tá? Então, o VPN vai se conectar, o serviço de VPN vai se conectar nesse servidor redes, e todo o processo de autenticação e log vai ocorrer neste servidor. Então, eu tiro essas funções aqui, tá? De log e de contabilização, e vou estar jogando para cá, centralizando isso nesse servidor, certo? Isso é possível porque essa aplicação é cliente redes dessa outra aplicação. Então, se eu quiser qualquer serviço de autenticação, pessoal, eu posso centralizar num único servidor, utilizando o servidor redes, tá? Então, imagine aí, vamos dar um outro exemplo. Vitor, se eu tiver servidor VPN, FTP, o servidor FTP, VPN, vamos usar só esses exemplos. Seria um servidor VPN aqui e um outro servidor FTP aqui. Teria que ter uma base de dados para cada um servidor, teria que contabilizar os logs de cada um servidor. Imagine a trabalheira que a gente tem. Então, eu posso estar usando o FTP com o VPN, ele sendo cliente desse servidor aqui, e está fazendo todo o processo de autenticação e contabilização, que é a parte de log, aqui neste servidor, centralizando isso. Tá? Então, a gente vai usar esse cliente
esse cara aqui, essa VPN, sendo cliente desse servidor redes, porque todo o processo de autenticação e log vai ser armazenado neste servidor, dando aí uma segurança maior para esse cara, certo? Os métodos desse processo de autenticação vão ser estabelecidos na nossa política de rede configurado no nosso servidor NPS, que é o servidor de políticas de rede, tá? Então vai acontecer todo esse processo aqui. Nesse segundo servidor, que é o server 02, observe que a gente tem duas interfaces, certo? Recomendado para qualquer servidor de VPN, pessoal, é ter duas interfaces. Por quê? Uma interface vai se conectar à rede pública e uma outra interface vai se conectar à rede privada que você quer estar provendo a conexão VPN, tá? Beleza? Como eu disse a vocês, não há nenhuma base de usuários aqui, tá? Não estou preocupado com isso, porque esse cara daqui é cliente e redes desse outro servidor, e toda a base de dados que a gente tem aqui de usuários vão estar neste servidor, e as políticas de rede vão estar configuradas nesse servidor. Apenas eu vou configurar o serviço de VPN aqui nessa estação, tá? Para quem está usando o VirtualBox, nessa interface que está o IP da nossa rede interna aqui, está como modo bridge, e essa outra interface que está simulando a internet como modo rede interna, tá? Nesse roteador, pessoal, eu disse a vocês em aulas passadas, eu vou configurar esse roteador aqui no Windows Server, tá? Então eu vou usar o serviço de roteamentos do Windows Server, onde eu vou estar roteando para uma rede 200.0.0.0/24 e uma outra rede que é o 201.73.34.0/24, certo? Esse cara aqui vai estar simulando como se fosse nosso roteador da internet. Então é o cara que vai estar provendo o serviço aí como se fosse de internet, tá, pessoal? Beleza? Nosso cliente aqui, por sua vez, observe que nesse roteador eu vou estar aqui com duas interfaces. A interface que está se conectando, né, daqui para a rede 201.73.34, tanto no servidor que vai ser roteador como no servidor 02, ela vai estar modo rede interna, pessoal, certo? Nesse caso aqui, ó, do roteador que está se conectando com essa outra rede aqui e essa estação, vão estar em rede modo bridge, tá? Então, tanto aqui como aqui. Vamos para as estações para entender mais isso. Então, vamos lá. Vamos para a nossa estação aqui, a Server 01, que é a primeira estação lá, que é o controlador de domínio, não é isso? E que nós temos configurado algumas coisas. Vou mostrar primeiro as configurações aí da parte das interfaces. Então, essa minha estação, ela está configurada como rede em modo bridge, tá? Deixa eu só mostrar para vocês aqui como é que ela ficou.